Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Já estamos vivendo essa expectativa da festa da misericórdia. Claro, a festa é no domingo, mas hoje o nosso coração já se enche de alegria, porque nós já estamos aqui na Canção Nova, reunidos neste acampamento, neste momento da graça de Deus. E nós vamos juntos viver essa tarde, uma tarde muito especial, em que nós queremos realmente buscar a santidade, trilhar esse caminho iniciado hoje de manhã. Padre William trouxe para nós uma colocação linda, 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 como foi importante ouvirmos dele esta última tábua de salvação. Eu tenho certeza que vocês quiseram, todos que estavam aqui acompanhou, a entrar nessa tábua de salvação. E nós queremos nessa tarde trilhar esse caminho. E agora nós vamos dizer o que o diário não diz de Santa Faustina. E junto comigo está a minha querida irmã de comunidade, a Suelen. Suelen, vamos juntas viver essa tarde? Vamos viver essa tarde, essa antecipação da misericórdia a nós, né, Dani? Não somente no horário, mas da festa também. O Senhor que nos convida a estar mais próximo da sua misericórdia agora, um pouquinho mais cedo, já é adentrando esse mistério tão lindo que é a misericórdia de Deus. Vamos juntos nesse mistério. Vocês que estão aqui no rincão, já estão aí acomodados. Quem está em casa, pode se acomodar, porque nós queremos fazer um momento de partilha neste momento. Nós vamos contar a história, a biografia de Santa Faustina, mas justamente naquele ponto em que nós não enxergamos nas linhas, estão nas entrelinhas. Se não estão nas entrelinhas, estão naquilo que as pessoas contaram sobre ela, está também naquilo que nós conhecemos da sua biografia. E é isso que nós queremos viver nessa tarde. Santa Faustina, ela foi de uma família muito simples. Os pais dela se chamavam Mariana e Stanislau Kowalska. Ela nasceu num pequeno povoado na Polônia, e ali, desde pequena, já trazia no coração esse anseio pelas coisas do alto. Desde pequenininha, ela já buscava as coisas do alto. E a Suelen está aqui comigo justamente porque ela viveu a experiência de fazer o papel de Santa Faustina e mergulhou na misericórdia de Deus também, não foi? Foi um grande mergulho na misericórdia de Deus. E a Dani falando, né, de Faustina menina, de Faustina que nasceu numa família pobre, Faustina que era a terceira de 10 irmãos. E ali aquele momento de se mergulhar também na realidade, né? de ser introduzido na realidade da vida dela. Creio que esse momento será muito valioso, porque às vezes nós pensamos que a santidade está tão longe de nós, né? E a santidade está dentro da nossa família. Faustina, ela foi introduzida na vida cristã, nesse amor por Jesus, né, Dani? Dentro do seio familiar. Exatamente, dentro do seio familiar. Porque o pai dela, embora seja mais severo, mais, como diriam os irmãos, ele era mais sistemático, ele também, ao amanhecer, acordava todos cantando uma canção de Nossa Senhora. E a dona Mariana, às vezes, dizia assim: canta baixo, vai acordar as crianças. Mas ele trazia ali aquela forma de devoção. Anos depois, Santa Faustina dizia que, ao ver o pai rezando, ela ficou constrangida, não é? Isso aí já está no diário. A gente, não tem jeito de não colocar o que está no diário também, porque, por vezes, a gente começa a contar uma história que não está no diário e o coração da gente vem em recordação com o que ela também disse. E ela dizia assim, que era bonito de ver o pai rezando, porque quando ela ouvia, ela via a piedade que ele rezava, a forma com que ele rezava. Ela, com tantos anos de vida religiosa, não tinha, assim, aquela fé. Olha que bonito. Então, aí está também, nós estamos vivendo num tempo difícil, em que as famílias são muito atingidas pelo inimigo, de várias formas. Estamos todos, assim,
todos impactados pelas notícias nas escolas, as coisas que estão acontecendo nas escolas com as crianças, e é no seio familiar. Então, neste momento em que nós vamos viver esse momento aqui de pregação, de partilha, o nosso objetivo é fazer com que você possa se rever dentro do seu coração aquilo que nós podemos contemplar, o que é realmente ter uma devoção, senão aquele que busca imitar também o santo de devoção. Então, nós queremos aprender de Santa Faustina, para, aprendendo com ela, nós sabermos viver a nossa vida, as virtudes que ela teve. Santa Faustina e sua família. Então, falando da família, isso é muito importante nós recordarmos. O quanto é importante dentro do seio familiar a oração. E aí, minha gente, como está dentro do lar de vocês a oração? Eu sei que vocês saíram de casa, vieram para cá justamente para experimentar a festa. Há aqueles que já vivem uma vida de oração muito boa em casa, mas há aqueles que nessa hora estão dizendo, é mesmo. Quando o seu filho sai, você diz, Deus te abençoe, meu filho. O seu filho recebe a bênção para ir para a escola? O seu filho recebe a sua despedida, o seu beijo de despedida, o seu abraço de despedida para ir para a escola? Isso é importante nos dias de hoje, porque coisas muito simples foram tão banalizadas que nós estamos esquecendo das graças que comportam essas pequenas coisas. Não é, Sueli? Eu fico pensando nisso, né? Hoje as pessoas estão perdendo esse valor do Deus abençoe. Bença, pai, bença, mãe. Lá em casa, para sair do portão de casa, tem que pedir a bênção, senão não sai. Mas eu também me recordava, Dani, que nós, na dramaturgia, nós fizemos as memórias de Santa Faustina. Isso. E nas memórias, nós retratamos o momento em que Santa Faustina vai visitar a família depois de 10 anos. Nessa visita, porque a mãe dela estava muito doente, estava prestes a falecer, e é nesse momento em que ela encontra os irmãos e encontra o pai, e ela tem essa experiência com o pai dela rezando. E ela se constrange, falando assim, meu Deus, eu com tantos anos de vida religiosa, não rezo com tanta piedade quanto ele. Então, aí fica a dica para os pais, como você tem rezado na frente dos seus filhos? Como você tem conduzido a vida celebrativa, litúrgica da família? Porque isso vai influenciar no crescimento dos seus filhos. Eu vejo que eu sou fruto, sim do meu pai e da minha mãe, não somente a Deus no matrimônio, mas dentro de casa, nas pequenas coisas, na oração da mesa, na oração antes de dormir, naquela educação moral, o que é certo e o que é errado. É no berço, né? Na igreja doméstica que tudo começa. Na igreja doméstica tudo começa. E isso é para nós essa chamada de atenção. Você é devota de Santa Faustina? Você é devota de Santa Faustina? Então vamos imitá-la, vamos imitar a família também. Santa Faustina, uma das coisas que nós queremos trazer também é aquilo que ela viveu por ter recebido aquela revelação particular, não é? Nós até ouvimos da palavra de Deus e da igreja dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e tudo ali, no Filho Jesus Cristo, está a revelação. E como foi para ela difícil receber aquela revelação particular? Porque depois de sair desse berço familiar, ela foi também introduzida na vida da perfeição, como ela dizia. Ela queria entrar nessa vida da perfeição, que era justamente viver uma vida entregue a Jesus. Esse desejo de uma vida entregue, mas era um desejo tão profundo que ela recebeu essa revelação particular de Jesus. E que por muitas vezes é difícil realmente de explicar, e é difícil para ela viver, ela até mesmo dizia assim, é importante rezar por quem recebe uma revelação particular, porque muitas vezes essas pessoas passam por provações, passam por dúvidas, passam por dificuldades. Passam por descrédito, né? Descrédito. E quanto ela sofreu com o descrédito. Quantas vezes, até mesmo ela precisou passar pelo médico para comprovar que ela não tinha problema psicológico. Isso no filme a gente vê bem. No filme, por quê?
ela tinha visões. Ela falava dessas visões, não de sonhos, mas ela dizia que via Jesus concretamente. O padre, para apoiar, né, para levar em frente essa devoção, essa inspiração de Deus, ele precisava ter certeza. Então, ela precisou passar pelo psiquiatra. E, passando pelo psiquiatra, teve a comprovação que ela não tinha distúrbios mentais, que realmente era uma revelação de Deus, que era fruto de Deus. E, no filme, uma das coisas que eu acho linda é exatamente esse momento, onde ela está de frente para a psiquiatra. E, ali, eles perguntam, né? Ela pergunta, mas isso se trata de coisas espirituais ou coisas da vida? E ela responde que tudo é espiritual. Que tudo é espiritual. E é tão importante isso, Dani, porque nós perdemos o olhar espiritual do cotidiano. A gente fica tão fixo, né? Essa semana, com um padre ao qual eu confessava, eu falava, padre, eu estou tão presa ainda nesse mundo. A gente fixa tanto os nossos olhos para aquilo que é físico, que nós esquecemos que tudo que está acontecendo na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida missionária, aonde você está, há uma influência, sim, espiritual, que é muito mais real do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Hoje de manhã eu ainda partilhava e mando meu abraço muito carinhoso para ela, para a Gabi Sanchotene. Nós duas conversávamos, eu dizia para ela assim, o que mais eu tenho pensado nesses dias é que aquilo que São Paulo escreveu nas cartas, quando ele escreveu aos Gálatas, dizendo, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas é contra os principados e potestades, é contra o príncipe deste mundo tenebroso, é contra as forças do mal espalhadas nos ares. A nossa consciência de ter essa vida espiritual. Se nós paramos no que é material, isso é uma segunda coisa importante para você registrar e guardar. Se nós paramos naquilo que é o material, e esquecemos a dimensão sobrenatural, espiritual da nossa vida, a tendência é brigarmos com todos e com tudo o tempo todo. E aí a gente entende a resposta de Santa Faustina às irmãs, à congregação, a submissão, o silêncio que ela guardava. Há situações no diário, e como a Dani falou, impossível não ir até ele, de humilhação profunda. E quando eu li, eu ficava indignada. Eu falava, meu Deus, como ela consegue dar uma resposta dessa? Como ela consegue? Ao mesmo tempo, eu me confrontava, daí eu chorava, porque eu tenho um pouco de Faustina também. Então, eu chorava, eu falava, eu não consigo dar uma resposta como essa. E ali eu fui entendendo que ela via que tudo era espiritual, que ela passava por esse mundo, ela estava nesse mundo, mas ela não pertencia aqui. Então, a resposta dela era como de alguém que está com os olhos voltados para o céu, para a vida celeste, para Deus. E eu também, né, me questiono, às vezes eu pensava assim, não, é porque ela viu Jesus. Como ela viu Jesus, tudo está um pouco mais fácil. Não, porque a provação era ainda mais intensa ao seu coração. Porque com a revelação plena da verdade, do encontro com Deus, com a intimidade com Ele, tudo no mundo que era pecado agredia profundamente seu coração. Exatamente. E é interessante de ver esse trajeto de Santa Faustina nesta vida espiritual de renúncia. Se a gente pula um pouquinho a nossa programação, daquilo que nós tínhamos programado sequencialmente, porque é impossível não recordar, enquanto você falava, da cena do filme e também do episódio que aconteceu com ela, que ela estava esfregando o chão da cozinha. Ela estava trabalhando muito e o tempo todo, enquanto ela trabalhava, alguma irmã sabia que ela era muito disponível e falava, irmã, você me ajuda nisso? E aquela tarefa que a madre tinha passado para ela, ela não tinha concluído. Irmã Faustina, você pode me ajudar nisso? Você pode me ajudar naquilo? E ela foi ajudando todo mundo e não terminou o trabalho que a madre tinha pedido para ela. Quando a madre chegou e viu que ela não tinha concluído aquele trabalho, ela disse assim, então concluo eu, você vai se assentar em cima da mesa, que eu vou fazer esse trabalho aqui no chão. E naquele momento ela se assenta em cima da mesa. Olha que humilhação, olha que situação que ela viveu. E por obediência ela se assentou na mesa. As outras irmãs passavam, mas que isso? Que a vergonha. Madre, que vergonha! A madre esfregando o chão e ela aqui fazendo isso.
Meu Deus, ela está sentada em cima da mesa. Todo mundo se escandalizando com ela, quando, na verdade, aquele era um momento de profunda humilhação para ela. E eu, com certeza, todas as outras que tinham pedido favores para ela, que atrapalhou ela não concluir o trabalho dela, Não foram ajudá-la. não estavam ali para contar. Nossa, ela está ali justamente porque eu pedi para ela um Tadinha. favor. Oh, coitadinha, está ali porque eu tinha pedido. Não. E Dani, quantas vezes na nossa vida nós somos humilhados, mas nós esquecemos de colocar isso no Calvário de Cristo, de colocar essa dor dessa humilhação. Quantas pessoas são profundamente humilhadas, né? E talvez você, agora que nos assiste, passou por uma grande humilhação. Você foi profundamente humilhado, desprezado, injustiçado. E você quer a justiça dos homens, e você quer a justiça aqui, mas não é aqui. É a oportunidade de você unir as dores de Cristo. Sexta-feira da Paixão, né, semana passada, foi a representação perfeita nos altares de todo o mundo, nos filmes, né, nas vias sacras. É a oportunidade de se configurar a Cristo e se unir a Ele. E era esse o segredo dela. Se você pega o diário de ponta a ponta, você vê o quê, né, Dani? Ela se configurando a Cristo. Até mesmo eu recordei agora do episódio na horta. Santa Faustina, por um tempo, ela foi destinada a trabalhar na horta. E lá, trabalhando, uma das irmãs que tinham sido destinadas para cuidar de dentro da casa, ficou brava e falou assim, por que Faustina vai para a horta e eu tenho que ficar aqui arrumando casa, fazendo a limpeza dentro de casa? E ela ficou muito brava. E essa irmã resolveu ir até a horta, e ela foi arrancando os matinhos que estavam lá, e junto com os matinhos, ela arrancou também todo o repolho que estava ali. Santa Faustina ficou muito triste. E ela ficou profundamente contrita, é isso que eu acho lindo. Porque ela não ficou indignada e saiu pelo convento inteiro falando, porque fulana destruiu o meu repolho. Ela não fez isso. Ela ficou numa contrição profunda e ela pedia para a irmã que rezasse, porque, na realidade, ela tinha recebido, era uma grande investida de Satanás. Porque quando nós ferimos o amor nessa terra, nós não ferimos ele por influência do Espírito Santo. Quando nós ferimos o outro e ferimos o amor aqui, é porque nós estamos sendo influenciados pelo inimigo de Deus, não por ele. E o que aconteceu naquela oportunidade? Quando Santa Faustina mostrou a irmã Petronília, ela dizendo, agora me falha a memória se foi a irmã Petronília que trabalhava ou a irmã Irena. A irmã Irena, quando ela foi trabalhar na horta, ela não sabia, a irmã Irena que disse, né? Quando Santa Faustina foi trabalhar na horta, você acha que ela sabia cuidar de repolho? Não, ela foi até os padres que eram dos redentoristas, da congregação que estava perto lá do convento, para ela aprender, ela buscava aprender. E ela não sabia cuidar dos repolhos. E estava lá a plantação. Essa bem-aventurada irmã foi lá e não tirou só o mato, mas arrebentou com o repolho todinho, com a plantação de repolho que estava ali, que Santa Faustina estava se dedicando a ela. E o que aconteceu depois disso? Santa Faustina cuidou do repolho ainda com mais zelo, ainda com mais zelo. E depois, aquele repolho cresceu de tal maneira que não se encontrava um repolho tão grande como aquele. E ali, aquela irmã, ao ver o resultado de Deus, a partir do trabalho de Santa Faustina, sabendo que tinha sido ela que havia cortado aquele repolho, ali o coração dela mudou e ela não permitia de jeito nenhum que ninguém mais falasse mal de Santa Faustina. Porque mais do que ela encontrar com a bondade humana daquela mulher, daquela irmã, ela encontrava com a misericórdia de Deus no ato. Um ato que preservou a honra dela e não a difamou para o convento todo. A bondade daquele coração que continuou fazendo seus pequenos serviços porque era para aquilo ser feito. Não era para fazer grandiosas coisas, eram os pequenos serviços. E falando nisso, Dani, eu lembrei que muitas pessoas que me encontraram testemunharam que um grande encontro que eles tiveram com Santa Faustina foi porque ela não se dava, ela viveu grandes experiências espirituais, místicas, mas era no ordinário. Era limpando o chão, era fazendo uma comida, era lavando a roupa.
era ali no jardim, era na horta. Então, a nossa santidade, ela não está, uma vez a Luzia disse isso, pelos ares. A santidade está aqui, está agora. Está perto de você, no seu filho, ao qual você tem que dar banho, que você tem que cuidar. O seu marido, aquela janta que você precisa fazer. Ai, mas é horrível, eu estou cansada. Mas é esse esgotamento no amor que vai te santificar. É esse desdobramento, o Padre Jonas dizia, os 140% é que vai te santificar. E Santa Faustina não desperdiçou os 140% que ela tinha. Não desperdiçou. E aí está uma das coisas que nós precisamos aprender também de Santa Faustina. Esse zelo, esse esforço no cotidiano. Não até tem um trecho que ela diz assim: voltei aos dias cinzentos depois daquele momento em que ela teve sublime alegria do momento da sua consagração total a Deus. Ela dizia assim: voltei aos dias cinzentos, mas não monótonos. Eles não são ruins, porque dali se tira um extraordinário. E é isso que é tão importante dizer. Santa Faustina sofreu muito. Sim, ela se configurou a Cristo nessa terra, mas ela era feliz, Dani. Isso era mesmo. uma consagração alegre. Ela se alegrava com Cristo, nas dores, nas penúrias, na doença. Ela não era fadonha, né? Um zumbi que andava pelo convento. Pelo contrário, ela era feliz, porque ela tinha encontrado o sentido da sua vida, que é Cristo. Exatamente. Falando em feliz, vamos falar dos bolos que Santa Faustina fazia. Vocês sabiam que Santa Faustina fazia bolo muito bem? Assava um bolo com perfeição, é verdade. Pães. Santa Faustina fazia bolo delicioso. Quando havia visita de alguém importante no convento, eles falavam: Faustina, vem aqui assar um bolo, vem aqui fazer alguma coisa. E ela tomava a frente na cozinha e ela fazia coisas deliciosas ali. E isso para dizer justamente o que a Suelen trouxe para nós. Ela fazia tudo com tanta alegria, e tudo era tão saboroso, e aquilo se transformava de uma maneira tão boa para as pessoas, e era no ordinário, fazendo um bolo. Não era dando grandes momentos de pregação, e também não foram todos na vida dela momentos extraordinários. É claro, ela foi uma mística, que maravilha. Ela teve essas revelações, a revelação de Jesus. Isso é grandioso? É, mas ela não se prendeu a isso. Ela viveu o cotidiano. E ela até dizia muitas vezes que para ela era mais fácil conviver com Deus que conviver assim com os humanos. Com os homens. Mas o que ela fazia? Esse esforço de viver. E ela tentava manter o seu coração o tempo todo unido a Deus. E aqui a gente recorda do nosso pai fundador também, porque nesse ponto ele dizia sempre para nós que nós precisamos viver a nossa vida o tempo todo como se nós estivéssemos em oração. Oração ao ritmo da vida. Não deixar de... Qual é o momento que não ora? É assim que nós precisamos dizer. Que horas que você reza? Não, eu rezo toda hora. Qual hora que eu não rezo? Porque eu estou com o coração o tempo todo unido ao coração de Jesus. Intimamente ligado a Ele. E, assim, nesse horário, né, Dani, quantas donas de casa, quantas mães de família nos acompanham, está aí talvez já preparando o lanche das crianças da tarde, está preparando o que será à noite, como será a dinâmica da casa, passando roupa. A sua santificação está onde Deus te colocou. Né? Não é necessário você ir para um convento e viver enclausurada para você ser santa. Né? Santa Faustina viveu, foi essa realidade a qual Deus a chamou. Mas você é chamada a uma outra dimensão, e Deus, no ordinário, pode te santificar. E Ele quer te santificar. Exatamente, é nesse ordinário do dia a dia que todas as coisas tomam esta dimensão diferente. E aí, voltamos de novo no ordinário espiritual. Recordo também de quando Santa Faustina trabalhava na portaria. E estando na portaria, aproximaram-se vários homens que já estavam batendo nos conventos,
mas muito bravos mesmo, batendo no portão, querendo emprego, querendo alguma ajuda. Era um Estavam contexto de guerra, né, Dani? É importante Exatamente. dizer isso. Ela viveu no intervalo ali, Primeira Guerra Mundial, e quando ela faleceu, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então, era um tempo muito perigoso ali. Exatamente, porque a Primeira Guerra Mundial, ao finalizar ali, Santa Faustina já estava no convento, e quantos resquícios da guerra ela estava recebendo. Por quê? A pobreza, a miséria, quantas mulheres, até mesmo por isso a congregação de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, meninas, moças, estavam expostas à vulnerabilidade, estavam vulneráveis, e a congregação veio em auxílio. E era um tempo difícil que Santa Faustina viveu, era esse período entre guerras. Então, realmente, aquela situação, o contexto social que ela estava era difícil, e aqueles homens bateram no portão, muito bravos. A irmã que estava, saiu depressa, aí a outra irmã falou assim, manda a irmã Faustina. E vai a irmã Coitada, Faustina. lá vai a irmã Faustina, né? E ali, naquele momento, ela dizia que ela respirou fundo, e Jesus falou para ela, vai e fala com ele, como se você estivesse falando comigo. E ali ela respira fundo, e ela foi falando tão mansamente com eles, com aquele seu jeito afável, com aquele seu jeito carinhoso, que o que aconteceu? Eles ficaram mansos, acalmaram-se e foram embora tranquilos. Isso. Nada como você revelar a face de Cristo para aqueles que te odeiam, né? Muitas vezes há pessoas que nos odeiam de graça, né? Nem sempre você faz algo para alguém para merecer o repúdio ou a revolta. Mas quando você devolve com a face de Cristo, essa pessoa ela é desmontada. Não tem como ela revidar, né? Essa união plena com Deus nos fortalece, né, para a missão, para a vida, para o cotidiano. Exatamente. É aquilo que nós precisamos para continuar seguindo a nossa missão. E Jesus já tinha falado para ela que quando ele mandou para a portaria, ele colocaria um querubim ali para poder ajudá-la. Então também. E ela viu o querubim, viu, gente, sentado numa nuvenzinha, ela descreve no diário. Isso mesmo. E esse que é bonito tirar tudo isso de Santa Faustina e ir aprendendo com ela nesse cotidiano. Vocês estão gostando, minha gente, de saber desse lado? Sim, está sendo bom? Que maravilha, porque nós podemos aplicar na nossa vida. Parece algo impossível. Nossa, mas ela viu Jesus Cristo. Sim, mas viveu o cotidiano. Ela não se esqueceu de viver o ordinário do dia a dia. E é isso que nós precisamos também. Com fidelidade, com carinho, com amor, com capricho. Às vezes eu vou ensinando a Helena a fazer tarefa na escola, eu digo para ela, com capricho. E nós precisamos fazer com capricho a nossa vida. Vamos caprichar, porque especialmente nós fazemos mirando a Jesus Cristo. Quando a Suelen disse de nós vermos, as pessoas viram ali aquele face de Cristo, o rosto misericordioso de Cristo. É isso mesmo, era o rosto misericordioso de Jesus que aqueles homens bravos estavam vendo em Santa Faustina. E é esse rosto da misericórdia, que ao longo de toda a nossa festa da misericórdia nós vamos falar, o rosto da misericórdia que é Jesus Cristo, mas nós somos também outro Cristo chamado a mostrar esse rosto da misericórdia, a mostrar esse rosto que se compadece, que tem palavras afáveis, que tem palavras amáveis, para que assim nós sejamos esses outros Cristo. É preciso viver o cotidiano, é preciso viver o dia a dia. Estar inserido em Cristo, né? Faustina, ela não improvisou em nenhum momento. E o Padre Jonas sempre nos ensinou e escreve nos nossos documentos que não se improvisa, né? Na hora, o amor não vai ser improvisado. Faustina, ela conseguiu responder às irmãs, ao clero, à congregação, porque ela respondeu dentro de casa primeiro. Ela respondeu ao pai, ela respondeu aos irmãos. A menina Faustina, alegre, serelepe, prestativa, ela foi levando isso para a vida dela, para todo o decorrer da sua vida. E aí nós voltamos lá nas características de Faustina pequenininha. Eu fiquei encantada. Quando a Dani me mandou e eu fui lendo, tinha coisas aqui que ela anotou nessa anotação preciosa que eu não sabia.
né? Mesmo depois de tanto, né, conviver com Faustina, eu não sabia. E eu me emocionei. Eu fui lendo, fui ficando emocionada. Eu falei, meu Deus, acho que eu estou com saudade de Faustina. Eu já não sei mais adorar sem estar com o diário, viu, Dani? É verdade, eu também. Isso acontece comigo muito, não consigo mais. E é interessante que Santa Faustina, quando ela era pequena, ela já trazia algumas características que mostravam para onde o Senhor a direcionava, não é? Ela era muito bondosa, ela era muito inteligente, ela era muito prestativa. E na casa dela, por ser este contexto que nós já falamos, de simplicidade, de pobreza mesmo, ela e as irmãs, as duas primeiras irmãs, eram as três primeiras, né? Elas tinham um único vestido para ir à missa. Então, elas iam revezando o vestido para poder ir para a missa. Chegou um dia que era o dia de Santa Faustina ir à missa. Então, o que ela fez primeiro? Ela ajudava o pai também a colocar para pastar as vacas. E naquela época eles tinham um cavalo e 3 vacas. Só que, com a guerra, eles pediram aquele único cavalo que eles tinham, os soldados levaram o cavalo e eles ficaram só com as 3 vacas. Teve um dia que Santa Faustina, como ela queria ir para a missa, ela acordou mais cedo do que todo mundo. Pulou a janela para não fazer barulho, para ninguém acordar. Pegou as 3 vacas e foi levar para pastar. Só que ela pastou no meio de uma plantação. E no meio daquela plantação, agora eu não me recordo se era trigo, se era soja, era um desses cereais. Ela passou no meio junto com as vacas. Quando o pai dela acordou, viu que as vacas não estavam ali e viu que elas estavam na direção da plantação, ele já tirou o cinto e pensou, aonde que ela foi levar? E, para surpresa dele, muito emocionado, ele viu que, embora estivessem todas as vacas no meio de uma plantação de cereais, uma plantação linda, as vacas estavam comendo o capim da beiradinha e não estavam indo nas sementes. Ai, meu Deus do céu. É emocionante, não é? Eu acho emocionante essas histórias de Santa Faustina, porque são coisas muito simples de uma criança pequena. Sempre nós temos na hora da misericórdia aquele povo querido que mora na roça, que acompanha a gente. Tem alguém que já chegou aqui que mora no campo, que mora na zona rural. Ele sempre aqui, olha só. Você já viu vaca comer capim da beirada e largar uma plantação de cereal? Ela não vai. Ela vai diretamente no cereal, é verdade ou não é? Eles estão concordando comigo aqui. É isso mesmo. Para ver que ela, desde pequena, já vivia essa dimensão espiritual. E aí ela voltou, colocou o vestido dela e foi para a Santa Missa, já tendo ajudado o pai. Coisa linda, aquele coração puro de criança, né? Que já encontrava Deus, já tinha sede de Deus. E ela desejava muito o Senhor, ela desejava estar com Jesus, né? E eu achei muito bonito, Dani, que aqui vocês coloca nessa citação que a mãe não queria deixá-la ir para o convento porque era a filha que ela mais amava, era a filha companheira, a filha que ela queria perto dela. Era a filha mais obediente. A filha mais obediente. Dona Mariana disse isso mesmo, uma das irmãs de Santa Faustina relatou. Aliás, a Dona Mariana dizia que ela sentia dificuldade realmente, não só... Eles alegavam que não queriam que ela fosse para o convento, porque realmente eles não tinham dinheiro para o dote. Mas, a certo ponto, uma das irmãs, em encontro, uma das irmãs do convento, em encontro com a Dona Mariana, ela perguntou, por que a senhora, com 10 filhos, né, negou uma para Jesus? Por que você está negando assim, Jesus? Isso lá no convento. E a irmã se surpreendeu ao receber a resposta da Dona Mariana, que ela dizia assim, porque ela era a minha filha que mais me amava. Olha assim. Era a filha que tinha mais zelo, mais cuidado. Então, era realmente, para ela, era mais difícil deixar. E ali a doação, a entrega desse pai e dessa mãe, do bem mais precioso. Quantos pais percebem nos seus filhos o chamado a Deus, a uma vida religiosa, a uma vida missionária. Então, se agarre a Mariana, né? E tem essa atitude de deixar ir, né? Deixar
soltar o seu filho para a vontade de Deus, não prenda ele para você, né? O seu filho não é seu, ele é de Deus. Você gerou ele, mas ele é para o Senhor. E olhe o que Santa Faustina fez na humanidade a partir do seu sim. O que o seu filho, o que a sua filha, a partir do sim a Deus, pode fazer no mundo, pode fazer com a sua dedicação ao nosso Senhor. Então, se você hoje tem um filho, tem uma filha que sente chamado a seguir Jesus, não seja você, não seja o Senhor ou a Senhora a prendê-lo, mas liberte-o para a vontade de Deus. Amém, é isso mesmo. E recordando também da história, já queria trazer também esse aspecto de Santa Faustina da humildade. Por algumas vezes no diário de Santa Faustina, ela se compara a uma flor e ela se compara à viola hortensis. Aqui no Brasil nós só temos a viola, mas eu já descobri, aliás, só as violetas, mas eu já descobri que lá na Polônia existe a viola hortensis. Uma hora, uma mudinha dela chega aqui no Brasil para nós. Por isso que nós colocamos aqui, a Mariana teve um carinho muito grande em fazer este pequeno andor para Santa Faustina, decorado com as violetas. Isso porque Santa Faustina mesmo disse que ela desejava muito receber esta violeta da humildade. Ela disse que ela queria ser entre os lírios brancos do convento, a violeta da humildade. Os tão majestosos lírios, né? Grandes, o seu perfume que exala, né, Dani? Onde tem um lírio, você sente, você vê a presença dele. Ela queria ser uma violeta. Mas olha que bonito, apesar de ser uma violeta, apesar de ser pequena, apesar de ser assim tão singela, e tem pessoas que nem acham tão bonita a violeta, ela sabia quem ela era no coração de Deus. Ela não tinha nenhum ciúme, ela não tinha nenhuma rincha, porque ela sabia exatamente quem ela era no coração de Deus, e para ela estava tudo bem. Ela queria ser a violeta, mas a violeta que mais apresentasse a face da misericórdia. E a face da misericórdia, sabe qual é? É até difícil de dizer quando Santa Faustina escreve isso. Ela disse assim: eu desejo ser como a violeta, que ao ser pisada, ela não tem espinho para ferir o pé que a pisa, mas ela exala um perfume. Aí está, o aroma da violeta. Santa Faustina é esse aroma da violeta. E aí foi por isso que eu descobri da viola hortensis, porque, na verdade, eu falei, as violetas que eu tenho aqui em casa, elas não exalam perfume. Tem alguma coisa errada, né, Dani? Tem alguma coisa. E aí eu falei com Dom Tiago, olha para mim aqui no seu diário em polonês, como que é essa tradução? E a gente chegou à conclusão que é essa viola hortensis. E aí está o bonito, neste detalhe. Ela queria ser a violeta que, ao ser pisada, não machucava quem a pisa, mas, ao contrário, exalava um perfume. Minha gente, ela exerceu isso no cotidiano do dia a dia. É uma frase bonita, é lindo de ver as violetas, mas não é fácil de viver isso de jeito nenhum. Isso é muito difícil de ser vivido. É no dia a dia. No entanto, teve uma das irmãs que diziam assim: ou Faustina é boba ou é doida. Sim, porque diante das virtudes exercidas dela, era uma insanidade aos olhos humanos ela viver aquilo, ela responder daquela forma. E essa foi uma experiência que eu vivi lendo o diário, Dani. Eu fui lendo o diário e fui me confrontando e vendo uma mulher tão virtuosa, tão firmada em Deus, tão dentro da mística da misericórdia, no sentido concreto da vida, né? Que eu precisava também dar uma resposta. No encontro que teve com os colaboradores, e eu falava um pouco da minha experiência, eu me senti desafiada a não ser mais a mesma pessoa depois que ela passou na minha vida. Eu falei, não é possível, eu preciso, né, diante do encontro com essa mulher tão digna, dessa mulher tão humilde, tentar me aproximar dela. Eu preciso ser amiga dela íntima. Eu preciso conseguir trazê-la para perto de mim e ser um pouquinho do que ela é. Ser aquilo que ela... Viver essas virtudes. Gente, isso daqui é exatamente o Evangelho transformado em vida.
É amar. Hoje eu lia a primeira carta de São Pedro, e São Pedro dizia assim: amar ardentemente do fundo do coração. Eu achei bonito, porque eu imagino São Pedro. São Pedro era Pedrão, São Bruto, Pedro, né? São Pedro. E ele disse assim, na primeira carta, no capítulo 1, ele dizia: amar ardentemente do fundo do coração. É como que busca aí dentro, no fundo do seu coração, esse amor de entranha mesmo. E ele bem sabia o que é. Pedro, tu me amas? Ele bem sabia o que era. Ele bem sabia o que era negar a Cristo. Esse amor de entranha, você tem esse amor de entranha, esse amor que dói, que é difícil, que a gente tem que travar o dente. Sabe, quando a gente vai falando e vai... É preciso travar assim para conseguir viver. É aquele amor que dói, né, Dani? É esse amor que dói. É esse amor que nos constrange ao mesmo tempo, porque é o amor de Deus, porque é o amor daquilo que é a própria... É o rosto do amor. Uma coisa interessante que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum nesse finalzinho é o querer buscar a vontade de Deus. Uma das palavras que você mais encontra no diário é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Inúmeras vezes. Você vai passando pelo diário inúmeras vezes. A vontade de Deus. Porque o meu coração deseja fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. A vontade dela, a vida dela era buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes a gente, mas eu queria a minha. Mas você deixa de ser bobo, porque a vontade de Deus é que é o melhor. Ele é que sabe tudo, ele sabe atrás da montanha, ele está enxergando aonde que você não está enxergando. E às vezes nós ficamos tão querendo a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade. Não, a vontade de Deus. E a vontade, e diz a palavra de Deus que o projeto de Deus para a nossa vida é um projeto de vida, é um projeto de felicidade. É isso que Deus tem para nós. E é esse chamado que nós queremos fazer para você nesse dia de hoje. Busque a vontade de Deus como Santa Faustina buscou. Não basta se dizer, eu sou devoto de Santa Faustina, eu rezo o terço da misericórdia todos os dias. É preciso esse passo de conversão. Foi muito bonito de manhã cedo, Padre William falando isso na pregação. E é este mesmo chamado que nós queremos provocar em você. É subir nesta última tábua de salvação. E a última tábua de salvação é a divina misericórdia, é a festa da misericórdia. E nós precisamos nos agarrar, porque nós estamos aqui não para este mundo, mas ao contrário, nós estamos aqui mirando o céu. A nossa mira é o céu, a nossa mira é a eternidade, é passar a eternidade com aquele com o qual nós amamos, aquele que nós buscamos a nossa vida inteira, que buscamos viver, que nós buscamos amar, que nós buscamos adorar. E esta mira que nós precisamos ir o tempo inteiro trilhando, não é, Sueli? E Santa Faustina se gastou, não é mesmo, Dani? Santa Faustina, ela foi aquela a qual que se consumiu pela misericórdia de Deus. Santa Faustina, ela se igualou a Cristo e ela foi como uma vela que foi apagando aos poucos, uma vela que foi se consumindo, uma vela que foi sendo consumida por esse amor, por essa entrega, por essa vontade de Deus. Ela tanto quis o querer de Deus, que o querer de Deus se transformou nela. E é isso que hoje nós precisamos levar para a nossa vida. Eu tenho caminhado como eu quero, na direção onde eu quero chegar, ou conforme a vontade, o desígnio e o querer de Deus para a minha vida e para os meus. Exatamente. E aí, nós chegamos nesse tempo que foi tão difícil para ela. Santa Faustina teve tuberculose, e esta doença enfraqueceu profundamente. Ela passou por momentos difíceis no início da sua vida religiosa, ela passou por um esgotamento total. Talvez hoje iam dizer assim que ela estava com estafa, mas era aquele esgotamento total. Depois a tuberculose, a ponto de que quando a irmã designada para fazer as relíquias de Santa Faustina, anos depois, quando ela foi fazer as relíquias, ela dizia que os ossinhos
alguns aqui da costela, dessa parte mais próxima do pulmão, eles se desfaziam, nem era difícil de desfazer. E os demais, ela precisava colocar um pano, um tecido por baixo, um tecido por cima, e ali, com muito zelo, com muito cuidado, ela fazia as relíquias. E ela dizia da relíquia de Santa Faustina que ela passou 15 anos, a mesma irmã passou 15 anos fazendo as relíquias de Santa Faustina. E naquelas relíquias em que ela fazia, e daqui a pouquinho nós teremos a graça, porque o irmão Tiago já chegou aqui, já chegou com a relíquia de Santa Faustina. Então, no terço da misericórdia, dentro de instantes, a gente estará aí com a relíquia de Santa Faustina. E a irmã que fazia, ela dizia assim: enquanto eu preparava, às vezes a madre me ligava de Cracóvia e dizia assim: eu preciso de 50 relíquias para amanhã. E ela passava toda a madrugada fazendo as relíquias. E ela dizia assim: no dia seguinte eu não sentia cansaço. Parecia que eu tinha dormido uma noite muito boa de sono, mas passava aquele dia feliz, porque eu tinha cumprido todas as relíquias que ela tinha para fazer. E ela dizia: eu mesma alcancei muitas graças para mim, eu alcancei muitas graças para a congregação através das relíquias de Santa Faustina. E hoje, na congregação de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, na pessoa da irmã Solange, lá no Rio de Janeiro, eu mando meu abraço muito carinhoso. Hoje, Santa Faustina é também cofundadora, uma fundadora espiritual da congregação dela. E que maravilha a gente contemplar uma vida que foi vivida na vontade de Deus. No extraordinário, ela fez o ordinário da sua vida, porque ela viveu muito bem. Ela viveu com intensidade todas as coisas. Nós vamos agora cantar, vamos rezar. Depois nós já vamos emendar com o terço da misericórdia. Nós rezaremos juntos também o 7º dia da novena. Mas enquanto nós vamos cantando, enquanto nós vamos vivendo esse momento, dentro do seu coração, você vai buscando o que Deus está te chamando para viver hoje nesse caminho de santidade. Santa Faustina, rogai por nós. Com certeza, nessa espiritualidade no ordinário da vida, alcançar o extraordinário, Santa Faustina colocou Deus no centro da vida dela. E eu pergunto para você: quem está no centro da sua vida? É uma pessoa? São coisas? São bens? Vamos pedir a ela essa graça de aprender com ela, de maneira tão simples como nós vimos, a colocar Deus no lugar que é só dele na nossa vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.